Aqui no Mundo Inverso a gente sempre tá mostrando e falando sobre animais, né? Mas existem alguns predadores que são mais temidos por outros animais do que apenas por nós seres humanos. Vocês sabiam que as cobras se alimentam muito de pássaros e dos seus ovos? Ou então que as hienas têm uma relação muito mais carinhosa do que a gente imagina? Já ouviram falar que o urso polar é um dos maiores carnívoros do planeta? Eu sei que vocês estão curiosos porque o vídeo de hoje tá recheado, né? Mas antes já vai deixando aquele seu like aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal para fazer parte da família. E agora, meus queridos, se preparem, porque hoje nós vamos ver os 7 predadores temidos na natureza. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Urso polar. Muita gente acha esse animal fofo e ele realmente parece, mas poucos sabem que esse é considerado o maior carnívoro da Terra. E mesmo vivendo em um dos lugares mais congelados do planeta, ele mantém a sua fama, viu? O urso polar, também conhecido como urso branco, vive no Ártico e é um grande caçador. Bom, podendo chegar a 2 metros de altura e pesar nada mais nada menos que 600 quilos, o nosso amigo aí se dedica à caça por bastante tempo, viu? São mais ou menos 6 quilômetros de natação atrás do alimento, tudo isso em 1 hora, viu? É rápido pra caramba se a gente parar pra pensar, né? Outra característica que ajuda muito é o seu olfato, que ajuda a sentir o cheiro da presa em uma longa distância. Em geral, meus queridos, esse bichão aí se alimenta de focas, alguns peixes, e tudo isso é armazenado pra passar o verão tranquilo com a reserva de alimento. Vocês com certeza estão se perguntando o porquê ele é tão temido assim, né? Então, o urso polar tem um ataque surpresa quando precisa pegar focas. Ele faz buracos no gelo e quando a vítima passa, ele aparece para dar uns golpes. Meio que ele tá camuflado só esperando isso, né? Ou seja, ninguém sabe quando vai virar comida de um urso polar. Por isso que eu gosto desses animais que só atacam para se defender, família. Porque se você não mexe com eles, eles ficam de boas. Hienas. Apesar da má fama desse animal, ele surpreende muita gente quando as pessoas descobrem as relações delas próprias ali, né, como uma família. E nem sempre são tão ferozes quanto parecem, viu? Vem comigo que eu vou explicar pra você. As hienas são cercadas por histórias que causam uma difamação desse animal. Isso foi levado até para os cinemas em Rei Leão, por exemplo, colocando esse animal como submisso e também meio burrinho. Mas nada disso é verdade. Acreditem vocês ou não, meus queridos, as hienas são consideradas o caçador mais bem sucedido da África. Segundo pesquisadores, são predadores inteligentes e também muito amorosos. Vocês devem estar se perguntando como assim amorosos, né, família? Bom, as relações entre a própria espécie é bem parecida com a dos primatas. Vivem em bando, tem um conceito de comunidade entre elas e tudo mais. E obviamente caçam juntas, lutando até com predadores maiores que elas, como por exemplo o rei da selva. Além desses motivos, ela pode ser considerada temida por outros animais por conta da comunicação. Tipo assim, família, essas risadas meio estranhas aí que a gente imagina que sejam risadas, né? Na verdade servem para recrutar mais hienas na hora do ataque. Com isso, é claro que os leões ou qualquer outro animal menor fica com medo de encarar um bando dessa espécie. Essa pra mim é novidade e eu achava que essas risadas eram só pra falar eu sou muito má mesmo, né? Poderia ser ou algo do tipo, então, mas não, é só pra recrutar. Na verdade deve ter outros fundamentos também, né, que nós não conseguimos entender, mas com certeza esses animais estão top, né? Cobras. Elas são conhecidas em sua maioria pelo veneno, sua força e também a capacidade de imobilizar uma presa em apenas alguns segundos. Mas existem outros motivos para esse predador ser temido. As cobras são um dos animais mais mortais do planeta e também mais temidos. O lance, família, é que ela não causa medo só em humanos, não. Além de ser um bicho que, para se defender, ataca tudo, inclusive seres humanos, as cobras fazem um estrago em populações, principalmente de outros animais. Entre seus alimentos preferidos estão os anfíbios, outros répteis, peixes, passarinhos e ovos. Os passarinhos sofrem muito com o ataque de cobra, meus queridos. Vocês devem estar se perguntando como que isso acontece, né? Bom, é o seguinte, muitas serpentes têm pequeno e médio porte e vivem entre as árvores, geralmente nos galhos mais altos. E é assim que os passarinhos e os seus ovos viram comida de cobra. Ela procura o que está mais próximo. E como os ninhos dessas aves estão logo ao lado, essas serpentes fazem um banquete. Eu já sei que não dá pra subir em árvore pra fugir de cobra, porque as bichas vão atrás, né? Literalmente. Agora vem cá, que dá uma dó dos passarinhos isso dá, né? Águias.
Se antes falamos de cobras se alimentarem das aves, agora nós vamos falar ao contrário, porque acreditem ou não, existe uma ave de rapina que tem uma dieta baseada em cobras. Meus queridos, para quem não sabe, as águias, além de simbolizarem a beleza, a força e o prestígio, elas são consideradas as mais poderosas predadoras do mundo animal. E isso acontece por conta das características de caça que esse animal tem, dentre elas a visão e o seu voo rasante. Curiosamente, alguns mergulhos dessa ave chegam a 300 km por hora. É muito rápido sem dar tempo de reação à presa. E falando em presas, com certeza vocês estão curiosos para saber o porquê que elas são temidas na natureza, né? Então, as águias precisam se alimentar muito bem. Primeiro por conta do seu metabolismo rápido, sendo assim necessário uma nutrição variada de comida. Ou seja, elas comem de tudo praticamente. Na real, outros animais como cobras, coelhos, ratos e entre outros roedores, ela vai ali e faz um banquete de tudo que se mexa. Outra coisa importante, essas aves devem ser preservadas porque tem uma função de controlar pragas, já que ela mata esses roedores, então vamos cuidar para que, né, ela continue procriando com muito amor e carinho, porque se não fosse as águias a gente teria muito problema no mundo, viu? Orcas. Esse animal marinho ficou conhecido como baleia assassina nos cinemas, mas essa fama se deve pelo fato de serem um dos maiores predadores marinhos. Elas fazem parte do topo da cadeia alimentar, sendo caçadas apenas pelos humanos. Então, as orcas diversas vezes foram chamadas de baleia, porém elas fazem parte, na verdade, de uma espécie de golfinho. A diferença principal é que as orcas são grandes e também predadoras, né? Apesar de viverem com o oceano inteiro para elas, as orcas conseguem se adaptar aos climas e condições diversas dentro do mar. Sendo assim, podem ter uma aí na costa brasileira agora, por exemplo. Por conta disso, elas vivem viajando de um canto para o outro a todo momento. Isso requer uma alimentação muito forte para gastar essas calorias, né? É por isso, meus queridos, que as orcas comem muito. E a dieta delas é basicamente tudo que cai no mar. Alguns exemplos são pássaros, lulas, inclusive tubarões. Elas não dispensam nada. Segundo os especialistas, isso é importante por conta da conservação da espécie. É meio como se mantesse um controle entre os animais menores do que ela. E para deixar vocês bem avisados, se der mole, ela come gente também. Então, se algum dia forem fazer um mergulho em mar aberto, tome muito cuidado para não dar de cara com uma orca, viu? Crocodilo. E claro que se estamos falando de predador, não poderia faltar esse aqui, né? Ele vive tanto em ambientes aquáticos como terrestres e consegue se adaptar bem nessa vida dupla. Bom, os crocodilos são animais muito temidos em diversas regiões do planeta, justamente pela forma como seus ataques acontecem. Em locais com grande população desse animal, é muito comum tanto pessoas quanto outros animais sofrerem os ataques. E meus queridos, ele tem uma maneira muito peculiar de capturar a sua vítima. Os crocodilos mantêm o seu corpo quase submerso por completo, apenas deixando o focinho para fora d'água. Quando a presa se aproxima, ele rapidamente morde sem soltar a comida, que na hora não era tanto comida assim, tava sendo ainda, né? Eu acho que ninguém gostaria de encontrar com um desses aí, né? Bom, ainda mais porque crocodilos têm uma das mandíbulas mais fortes entre os répteis. Quando a sua boca fecha, é praticamente impossível de abrir, viu? É muito difícil mesmo. Bom, e uma outra coisa interessante desse predador é o poder de reciclar nutrientes para o ambiente e também da manutenção da umidade em abrigos, quando os tempos são de seca, né? Como ele vive em dois ambientes diferentes, ele consegue meio que alternar naturalmente esses lugares, ajudando no equilíbrio do ecossistema. Pouca gente sabe disso, família. Em geral, esses animais têm uma função muito importante na natureza, mas com a caça, queimadas e tudo mais, os crocodilos morrem causando uma alteração ruim para o meio ambiente. Então, por isso que é bom a conscientização para cima desse animal também. Tigres. Um dos predadores mais rápidos do planeta é também conhecido e temido por ter uma das mandíbulas mais fortes entre os felinos. E obviamente os tigres estariam presentes aqui, né? Esses felinos que vivem para caçar têm diversas características que fazem dele um predador temido. A primeira que chama atenção é a sua mordida. Um ataque dele consegue ferir sua presa, que pode parar de se movimentar logo na primeira mordida mesmo. E isso acontece por conta do tamanho dos seus dentes. Eles são grandes e pontiagudos,
agudos. E outra coisa, família, os tigres têm uma mania de esperar o posicionamento da vítima. Geralmente eles encurralam sua presa até que ela se sinta acuada. Caso ela tente fugir, ele vai lá e abocanha. Para que fique claro, jamais tentem fugir de um tigre. Encarem ele nos olhos e vão saindo lentamente de costas, viu? Porque se der uma corridinha, meus queridos, esse bicho vai correr atrás também. E também, segundo os biólogos, a galera fala lá que esse é um animal que brinca um pouco com a comida. Ele finge dar oportunidade pra vítima, né, escapar, vai lá, e aí corre um pouquinho, porque às vezes a vítima é fácil demais. Esse esnoba no prato que tá comendo, né, literalmente. Bom, ele é temido justamente por caçar qualquer coisa que possa servir de alimento. Os tigres vão atrás até conseguir o que querem, determinados no assunto. Mas então é isso, meus queridos, esse vídeo vai ficando por aqui. Não esquece que amanhã tem mais, porque tem vídeo todo dia aqui no canal. Um abraço, fica bem e a gente se vê amanhã. Valeu!